Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero comentar com vocês uma das ações mais queridas na Bolsa de Valores, que é a Itaúsa. E claro, se você não sabe o que essa ação ela é na Bolsa de Valores, eu já vou explicar para vocês. Ela é uma holding. Holding basicamente é uma empresa que ela acaba controlando ou comprando participações minoritárias em outras empresas para que ela colha os frutos, se essa participação for minoritária, ou ela faça mesmo o controle e a gestão, se a sua participação for majoritária. Entendido o que é, se você não sabia até então, é interessante a gente ter um olhar um pouco global ali da empresa. Como nós sabemos, muito hoje da empresa, dos resultados pelo menos, eles vêm do Itaú. Ou seja, muito do resultado financeiro que nós temos desta empresa é advindo do próprio repasse que o Itaú faz. Porque assim, a Itaúsa, ela comprou mais ou menos ali uns 30 e poucos por cento das ações em circulação da própria Itaú. Então, muito dos lucros ou dos dividendos que são repassados, eles vêm para a própria Itaúsa. Entendendo isso, você tem que olhar um pouco mais para dentro, porque existem muitas empresas que estão por dentro do portfólio ali da Itaúsa que não fazem parte da nossa bolsa de valores. Claro, existem algumas ali, como a Alpargatas, como a Dexco, que elas estão na bolsa. No entanto, nós temos NTS e nós temos o alvo de hoje, que é a AEGEA Saneamento. Claro, nós tivemos um fato relevante que não foi tão divulgado, mas claro, eu acredito que no dia 17 de julho eles devem fazer alguma declaração ali, porque considera-se um fato relevante que deve ser divulgado ao mercado, que a AEGEA participou de um leilão e ela conseguiu ganhar um lote relevante em relação ao saneamento. Nós olhamos muito mais para essa questão de leilão, lote, quando a gente fala de transmissão. No entanto, olha só como é interessante você estar a par de notícias que podem impactar as empresas menores de dentro da Itaúsa, que podem ou não ser um gatilho ou pelo menos um trigger interessante para que você consiga destravar valor dentro dessa ação e consequentemente ganhe muito dinheiro na bolsa de valores, o que pode fazer com que você alcance a sua liberdade financeira muito mais rápido. Olha só esse fato relevante e eu vou trabalhar com vocês. Eles disseram basicamente que a EGEA ela fez um anúncio ou pelo menos uma oferta de uma parceria público-privada para a prestação de serviços de esgoto sanitário em 16 municípios do estado do Paraná, juntamente aqui com a Companhia de Saneamento do Paraná, a própria Sanepar. Olha só o que eles disseram aqui. Em 14 de julho, para fins aqui a EGEA Saneamento, como nós sabemos, a Itaúsa tem uma participação interessante ali dentro da companhia, e eles colocam aqui que a EGEA Saneamento ela sagrou-se vencedora na licitação pública de concorrência que foi promovida aqui pela Sanepar, que ocorreu aqui na B3, cujo objeto é o quê? A concessão da prestação de serviço público de esgotamento sanitário em 16 municípios do estado, abrangendo mais de 600 mil habitantes. Então, sem desconsiderar toda a questão social importante de você levar o saneamento para as pessoas, de você levar o esgotamento sanitário para elas, é interessante você notar o quanto isso pode destravar de valor na empresa. Por quê? Olha só, eles aguardam a publicação e basicamente eles vão ter aqui um prazo de 24 anos e 5 meses. Olha o tempo desta concessão. Ele fala aqui, aguardará a publicação da adjudicação e homologação do resultado da licitação para posterior assinatura do contrato do PPP com prazo de 24 anos e 5 meses. Ou seja, nós estamos falando de uma receita para dentro da Itaúsa bastante relevante. Claro, primeiro a gente tem que enxergar o quanto que a EGEA ela tem de participação da Itaúsa, ou pelo menos o quanto que a Itaúsa ela tem no seu portfólio de participação financeira da EGEA. Para isso, eu vou trazer vocês para os balanços do primeiro trimestre de 23, que eu acredito que não vão ter uma alteração tão significativa. Olha só, quando você pega aqui os resultados financeiros, e a gente está falando aqui dessa coluna, eles estão em milhões. Claro, se você for pegar o resultado financeiro aqui do próprio Itaú, a gente já está aqui na casa dos seus 2 bilhões 735 milhões de reais. Ou seja, nós enxergamos de forma extremamente clara quem que é o maior participante ou aquele que traz mais lucro para a empresa. Agora, quando você pega aqui na linha da EGEA Saneamento, você percebe que ela está dando hoje 21 milhões, 23 milhões de participação assim financeira, ou seja, lucro que efetivamente está sendo repassado. Primeira coisa que eu acho extremamente importante você notar, e aqui eu vou até trazer vocês para mim para a gente conversar de uma forma muito clara. Quando você investe em empresas que estão fora da bolsa, majoritariamente, essas empresas elas estão ou em crescimento ou em fase madura de pagar já dividendos.
o que eu vejo na Itaúsa? A Itaúsa ela é uma empresa que gosta muito de setores de utilidade pública e setores cíclicos. Olhando para isso, você tem que enxergar que existem empresas que são um reloginho de receita, como por exemplo NTS com gás, como é a Copa Gás também ali com gás, como é a GE Saneamento com essa parte de ligar o esgoto, de você cobrar ali a tarifa para isso. E você tem outras como CCR, você tem Dexco e Alpargatas que são um pouco mais cíclicas. Então, a Alpargatas um pouco mais voltado ao varejo, a Dexco também um pouco também relacionado com varejo, mas mais para a parte de imóveis, eu digo para uma parte mais de construção. Temos também a CCR que está relacionada com uma própria ideia de infraestrutura que, claro, a parte efetivamente que ela opera, vamos dizer, ela ganha muito pelo pedágio, mas tem um fluxo que não é tão constante, diferentemente desses outros setores que eu comentei de utilidade pública. Olhando para isso, portanto, você consegue enxergar ramos muito interessantes de investimento e hoje, particularmente por conta do marco do saneamento, nós temos algo que pode impactar não só as empresas que estão dentro, como as que estão fora da bolsa. Primeiro, Sanepar, quando você olha para ela e outras tantas que nós temos fora e dentro da bolsa, você pode entender que com esse marco do saneamento, muito investimento, muito capex será necessário. Desta forma, eu consigo enxergar que essas empresas elas não serão no futuro próximo boas pagadoras de dividendo. Claro, pode ser que elas fiquem naquela casa dos seus 4 a 6%, pode ser, realmente existe essa possibilidade. Agora, será que elas vão ser aquelas empresas que em algum momento elas vão deslanchar? Eu enxergo particularmente que todas essas empresas relacionadas a saneamento, elas vão destravar valor no futuro não tão próximo. Por quê? Para que você consiga fazer todas essas obras de infraestrutura, você depende de muito dinheiro, você depende de obras, você depende de coisas que demoram alguns tantos anos para acontecer. Existem obras de saneamento que elas, vamos retirar aquela questão política, mas vamos considerar apenas o cronograma que deveria existir. O cronograma para muitas obras de saneamento são de 4, 5 anos, por exemplo. Quem será que vai comprar Sanepar ou alguma outra empresa relacionada com saneamento, vai investir capital próprio nessas empresas, considerando que o retorno dela vai vir daqui 4, 5, 6, talvez mais anos. Então, eu particularmente gosto muito de quem investe na Itaúsa, enxergando que o Itaú é o braço principal, mas que existem outras tantas empresas que têm uma função muito grande lá dentro, ou que podem no futuro ter uma participação relevante, fazer com que setores perenes permaneçam dentro da holding. Eu particularmente já comentei com muitos de vocês que eu não gosto muito da Itaúsa, mas claro, se você quiser saber o porquê disso, eu vou até deixar um card aqui em cima, mas eu quero mostrar para vocês algo que eu particularmente tenho adotado, pelo menos como uma visão geral, não de uma forma extremamente técnica, que é a questão da análise gráfica. Se você for perceber, eu coloquei alguns pontos que eu acho que são extremamente interessantes para você dar uma olhada. Primeira coisa de todos, claro, aqui eles acabam descontando um pouco dos dividendos, então esse valor hoje ele seria um pouquinho menor. O preço máximo que hoje eu enxergo para a Itaúsa, ou seja, para ela chegar no seu topo histórico, seria aqui nos seus R$10,68, R$10,65 mais ou menos. Qual que é o ponto? Será que desses 9,63 ela pode alcançar? Bem, esse fato relevante da EGE não é o suficiente para fazer com que a ação ela consiga beirar as suas máximas históricas. Por quê? Como eu mostrei para vocês, a participação da EGE Saneamento em termos financeiros, ela não é tão grande quanto o Itaú é. Ou seja, nós precisaríamos, dentro das investidas, ter um resultado muito maior para que a gente pudesse conseguir enxergar uma valorização, porque no geral a cotação ela segue os lucros, ou seja, se a empresa ela estava dando os seus 10 milhões de lucro e ela passa a dar 12, 13 de uma forma constante, as cotações que estavam talvez nos R$10, elas vão acompanhar para os seus 11, 12, 13 reais, por exemplo. Então, eu particularmente enxergo que se o Itaú ele crescer, a Itaúsa ela vai correr atrás. Agora, se as investidas da Itaúsa elas crescerem, talvez a cotação ela não acompanhe. Por quê? Existe uma forte influência, uma forte ingerência dos resultados do Itaú dentro da Itaúsa. Ou seja, enquanto nós não tivermos nas investidas talvez uma participação maior ou lucros muito mais robustos, nós não teremos essa diferenciação mais clara entre o que é o Itaú e entre o que é a holding Itaúsa. Então, só para que você consiga enxergar de uma outra maneira, eu vou mostrar para vocês que eu tenho como o preço mínimo, vamos dizer assim, para essa empresa, num cenário extremamente catastrófico, nos seus R$ 5,80 e um preço, vamos dizer assim, muito interessante que já ocorreu lá atrás de compra, na casa dos seus R$ 6,98. Claro, hoje eu enxergo que a partir dos 8,
você já conseguiria ficar muito bem posicionado nessa empresa e conseguir fazer um ótimo negócio. Agora, o ponto é, será que nos R$ 9,63 que a Itaúsa está é um bom negócio? Olha, eu particularmente não gosto muito desse investimento, e aí, mais uma vez, eu faço convite para aquele vídeo que eu comentei a respeito da minha opinião do quanto que o Itaú é forte dentro da Itaúsa e que eles não conseguem se desvincular tanto. Agora, se você gosta de uma diversificação e considera-se um investidor iniciante que não tem a capacidade de escolher um bom ativo, eu particularmente optaria por Itaúsa ao invés de Itaú. Por quê? Você já tem uma diversificação interna e você fica, de uma certa maneira, vinculado ao maior banco que nós temos no Brasil. E eu não digo maior banco em questão de marca, eu digo maior banco em questão de carteira de crédito, em questão de crescimento, em questão de solidez dos resultados, em relação também à gestão, que é muito forte lá dentro. Ou seja, nós temos dentro do Itaú uma governança corporativa extremamente sólida, de maneira que investir no Itaú te traz uma certa segurança. E aquela pessoa que está entrando hoje na bolsa ou que gosta, por exemplo, de uma ação muito mais segura, Itaú ou Itaúsa podem ser ótimas pedidas para você. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Aqui nos comentários tem um link para o nosso grupo do WhatsApp que está muito interessante. As pessoas sempre comentam as notícias do dia, comentam os ativos que estão subindo, comentam os ativos que estão caindo. E claro, a gente troca muita ideia a respeito de formas de investir, ou ações, ou fundos imobiliários, ou fundos de investimento, para a gente sempre ficar de olho para ver boas oportunidades para alcançar quanto mais rápido a nossa liberdade financeira. Então, mais uma vez, faço convite para você me encontrar lá. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.